reiterar os votos de boa noite quando o relógio marca 19h21. Seja bem-vindo à outra parte, já com os meus convidados todos eles dispostos para então abordarmos. Eu penso que as condições estão criadas. Eu vou começar por saudar o Osvaldo Hipólito, nome bonito, nosso jurista. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pela recepção. Mas está tudo bem? Família em casa está boa? Tudo tranquilo, todos em paz. Viva! Exato. Mais disposto para falarmos sobre a corrupção? Sempre disposto. Quando o tema é para esclarecimento da população, estamos sempre dispostos. Viva! Exato. Eu vou estender as saudações ao meu ativista social, meu outro convidado, Jerônimo Luanda. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite mais uma vez também ao pessoal que está nos acompanhar em casa, não é? Nosso vasto auditório, e aos meus colegas do painel. E estamos aqui para dar um parecer, não é? Naquilo que é o pouco que nós sabemos acerca da situação, não é? Ou do tema que nós vamos abordar, que é a corrupção. Mas está tudo bem, tranquilo, disposto, vais falar sem tabu e pronto. Nós somos cristãos e o cristão, da verdade, né? O objetivo é falar a verdade. Para se libertar. Se isso custa a morte ou não, isso não importa. O importante é que é falar a verdade. Viva! Já estamos crucificados. Viva! Olha, quando falo de morte eu poderia trazer aqui um exemplo, mas o nosso tempo vai correndo. Eu vou estender as nossas saudações ao economista Eusébio Sauimbo. Eu penso que esta é a oportunidade de querer também saber se é mesmo Sauimbo ou Sauimba. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite aos colegas de painel e ao vasto auditório. Fruto do erro da justiça, não é? Infelizmente, o nome é Sauimbo e no momento da feitura da documentação colocaram Sauimba. E os processos de reclamação, infelizmente, levam muito timing e preferimos então continuar com Sauimba. Então não és o único ou seja, eu não sou o único neste barco. Acredito que não. Não faz mal. Vamos lá continuar, essa é a nossa justiça. Pronto, vamos falar da avaliação da justiça no combate à corrupção. Este é o tema em volta. Eu vou começar com o jurista. A mesma pergunta vai valer para os três, mas eu queria, neste caso, de forma introdutória, como avalia o desempenho da justiça na província do Bié. Para o Osvaldo Hipólito. Exato, muito obrigado pela palavra que me é concedida. Dizer que a avaliação de justiça, podíamos partir para um cômputo geral, para irmos para depois particularizar a província do Bié. Pensamos que a justiça a nível do país é doentia, por quanto temos verificado fortes manifestações, descontentamentos da justiça, funcionários dos tribunais, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público. Se nós olharmos e analisarmos que os próprios administradores da justiça reclamam por justiça, reclamam por má qualidade de trabalho, reclamam por má qualidade de pagamento dos seus salários, então entendemos logo que a justiça está doentia. E se a justiça está doentia a nível do país, então a nível da província não é exceção. Verificamos, penso que há 2 semanas ou uma semana para cá, alguns funcionários do tribunal ficaram detidos e sem explicação nenhuma. Não houve explicação. Os indivíduos foram encontrados em sede do tribunal, foram capturados, jogados na viatura, levados como se fossem cães, e até o momento ninguém se pronunciou. Ninguém se pronunciou. Os funcionários da justiça foram levados feito cães? Exatamente. Então, se você pega um ser humano e joga ele na viatura a pontapés
Então, isto, para além de violação dos seus direitos, também é uma forte violação dos direitos humanos. Então, se os fazedores, os auxiliares na administração da justiça são tratados desta forma, imagina para um cidadão, um pacato cidadão. Um pacato cidadão, certo. Como é que seria? E estes indivíduos foram levados sem processo nenhum. Não houve processo, em princípio. O Ministério do Interior nem apareceu para se pronunciar até o presente momento. Não apareceu, não ouvimos pronunciamento sequer do Ministério do Interior. Levados ao SIC, o SIC dizia que não sabia por que razão os funcionários do tribunal foram capturados. Diziam que foram detidos à ordem do comando. Os agentes do comando diziam que também não sabiam por que razão estavam detidos. O que dizia o comandante provincial? Nada disso. Até o momento. Ninguém se pronunciou. E imagine, eles foram foram presos sem mandado de prisão. Não houve processo. Quer dizer, quem mandou, acordou, achou que esse momento vou prender esses... A grande aberração é que eles foram soltos mediante mandado de soltura. É uma autêntica ilegalidade. Não há processo, mas há um mandado de soltura formalizado. Mas a greve é nacional. Exatamente. E por que o BIE tinha que se implicar com isto? Não sei se é desconhecimento, se é ignorância dos próprios fazedores da justiça. O que sabe é que em todas as províncias, nas 18 províncias, houve greve. E para haver greve tem que haver dísticos. Os dísticos servem para informar o público. Por quê? Porque o público, ao chegar na sede do tribunal, vai encontrar uma informação a dizer que estamos em greve, não estamos a trabalhar. E a grande ignorância cingiu-se com o facto de haver dísticos e eles disserem que estão em greve, mas não devem afixar os dísticos. Mas como é que ficou este assunto? Ficou ultrapassado? Pronto, eles foram soltos? Ponto final? Não ficou ultrapassado. Por quê? Porque estes mesmos funcionários do tribunal intentaram uma ação contra o Estado. Ok. Intentaram uma ação contra o Estado e este processo, até o momento, também não tem pernas para andar, quer dizer, não houve pronunciamento até a presente data. E se os que cuidam dos processos foram levados feito cães, e quem vai cuidar agora? Exatamente, essa é a questão. Por isso é que digo que a justiça é doentia. De 0 a 10, 10 quanto? Justiça Biena? 3. 3 valores. Vamos passar a palavra agora ao ativista social Jerônimo Luano. Obrigado, Hipólito. A pergunta é a mesma: qual a avaliação que faz sobre o desempenho da justiça no combate à corrupção? Professor do BIE. Ok, vou começar no mesmo modo que o meu companheiro já frisou. Quer dizer, em vez de olhar no BIE como uma estrutura hermenêutica, seria bom olharmos na justiça no cômputo geral, não é? Começar pela estrutura máxima e depois a gente então chegarmos até a base, que é o BIE. De facto, o estado da justiça em Angola é péssimo. É péssimo por razões muito simples. Eu queria pegar uma questão histórica. Dizer que o MPLA, depois de fundar o monopartidarismo em 1977, esse monopartidarismo veio com 8 pontos. E um dos pontos previa o monopólio da justiça e os órgãos de defesa e segurança. Quer dizer, a justiça e os órgãos de defesa e segurança estariam à mercê, estariam ao serviço do partido, Estado. E sem medo de errar,
pese embora nós estamos já, desde 1992, aliás, que nós inauguramos um multipartidarismo, mas parece que aqueles indivíduos, aqueles comandantes, aqueles fábulas que andaram aí naquele tempo, os dito Mampela, ainda continuam a confundir um Estado democrático de direito e o monopartidarismo. Imaginem um comandante ou qualquer estrutura, qualquer indivíduo nesse caso, que vai acordar do nada e prender os funcionários da justiça que estão em greve. Não, aí não é porque o comandante quis. Ele recebeu uma ordem do partido, vai lá, isso aí, não sei o que lá, uma coisa assim parecida. Mas acha que aí tem a mão do partido? Há uma mão negra. Qual seria a mão? Qual seria o partido? Quer dizer, aí diríamos, há uma mão negra do governo. E quem é o governo? Quem é o partido do Estado? Logo recai para o MPLA. Ok? Há uma coisa aqui que não corre bem. E dizer que o que nós vimos é complicado. A nossa justiça clama por justiça. Digo isso porque a nossa justiça clama por justiça. É só tu olhar os escândalos que envolvem o presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, o escândalo que envolve a mais velha Josina Gamboa, quero eu que o nome deve ser mesmo este. Quer dizer, as estruturas máximas estão de patas para o ar. E tu... É uma desorientação. É uma desorientação. Quer dizer, que o país... Eu acho que esse país está a ser governado. Quer dizer, isso é como se fosse um carro que tem mais de 20 volantes e 30 mudanças, mas o motorista só tem 2 mãos. Quer dizer, tenta curvar, faz isso, está tudo à toa esse país. E quando isso acontece com a justiça, e quando isso acontece conflito entre um órgão de soberania nacional, porque é preciso aqui chamar a atenção, os órgãos de soberania nacional só são 3. Ok? Estamos a falar o titular do Poder Executivo, estamos a falar da Assembleia Nacional e estamos a falar da própria Justiça. Quer dizer, que o titular do Poder Executivo meteu no cafri que a Justiça não respira. Não respira. Ok? Então isso é grave. Por isso é que o nosso país, nós temos uma série de problemas, roubalheiras dali, da colar, não sei o que lá, tanta confusão. Nós não conseguimos organizar o país porque um dos órgãos pilares, que é a justiça, ainda continua no cafrique dos políticos e dos políticos, nesse caso do partido que governa. É uma vergonha o que nós assistimos aqui no Bié naquele dia. Um polícia e pegar um oficial de justiça. Agora a pergunta seria, vamos supor que o SIC devia instruir um processo contra esses oficiais da justiça, e no momento de julgamento, porque o processo tem trâmites próprios, quer dizer, começa no SIC, mas vai parar no tribunal. Quer dizer, é o próprio funcionário da justiça a instruir o seu próprio processo para se condenar. É complicado. Olha, esse país até parece aquela cena aí do... Quer dizer, o problema vem de cima e afeta a província toda. Né? Olha, os mais velhos têm dito há um adágio social na nossa língua mundo que diz quer dizer, a cabeça lá em cima não está a bater bem, alguma coisa não está bem lá em Luanda. Okay. Alguma coisa não está bem lá em Luanda e as consequências são essas. Mas o problema pode ser resolvido de baixo? Não, é impossível. É impossível. Por mais que nós tenhamos vontade de poder resolver aqui na base, tu terás dificuldade. Por quê? Infelizmente o nosso sistema, ou melhor, se a gente olhar no artigo 107 da Constituição da República, onde vamos encontrar aquilo que é o papel, a função do titular do Poder Executivo, ele só diz que o Presidente da República é o titular do Poder Executivo. Quer dizer, os demais, os ministros por ali fora, são auxiliares. Quer dizer, ele é o pai grande, como se diz na gíria. Então os outros só ajudam. Ok? Então, se alguma coisa ao nível do presidente, alguma coisa correr mal e ele não dar conta, os ministros, os administradores, os demais vão cometer o mesmo erro do Presidente da República. Okay. Se não tiver alguém que tem um espírito humanista, se não tiver alguém que tem cérebro, como a ministra das Finanças, ultimamente nós vemos que parece ser a única que ainda consegue dizer que isso está mal dentro do Executivo, mas os outros é como se fosse uma seita, né? E o Presidente da República é um Deus e todo mundo só está aí, só já a baixar a cabeça. Quer dizer, ninguém dá uma opinião diferente, não tem todos como. Têm que seguir. O que está em jogo é o cumbu, meu.
está em jogo é o Larjá, quer dizer, vale a pena ficar aí a fazer de conta que as coisas estão bem, mas no cubico, pelo menos, as minhas contas estão recheadas. Ok. Mas é mentira dizer que aqueles que são os auxiliares do Presidente da República não conseguem de facto contemplar o erro que está-se a cometer. Não conseguem. Eles sabem que está-se a cometer o erro, mas eu preciso proteger a minha família, eu preciso proteger o meu grupo-alvo, para o resto que vai para a casca da rolha. E qual a avaliação que fazes de 0 a 10? Justiça biena. Olha, olhando pelos escândalos no Tribunal Supremo, olhando pelos escândalos no Tribunal, creio eu, é o Constitucional, o Tribunal onde envolve a mais velha Josina Gamboa, é o Tribunal de Contas, ok? O Tribunal de Contas. Quer dizer, que são as estruturas máximas. Olhando todo esse escândalo, eu não posso dar nota. Não posso dar nota. Quer dizer, zero mesmo, é zero. Ok? Quer dizer, esse zero afeta o país todo ou só a província de Bié? Mano, aqui nós só damos conta que a justiça está a funcionar quando envolve filho do pobre. Quer dizer, quando o João rouba a galinha, chega até o SIC, roubou botija, não sei o que lá, aí é a justiça. Mas quando se trata de pessoas ligadas ao partido, aí já a conversa é outra. Por ali fora, os Nuquitanges, tendo em conta, por ali fora, aí os processos são arquivados. Infelizmente caminhamos mal. Viva! 0 é a nota que Jerônimo Luanda dá da Justiça biena. Vou passar a palavra ao Eusébio Sauimbo. Eusébio, a pergunta é a mesma. Qual a avaliação que faz da Justiça biena no combate à corrupção? Eu gostaria que na sua resposta também olhasse então até que ponto isso afeta a economia. Muito obrigado, Rodrigo. Gostaria primeiro de começar por dizer que, a nível daquilo que é o manifesto eleitoral do partido que nos governa já há 44 ou 45 anos, numa das suas linhas diz que a visão do partido MPLA para o período 2022-2027 de que Angola seja uma referência como um país democrático em África. E, nesse sentido, procura-se muito que o nosso país seja uma referência a nível da justiça. Falar da justiça no nosso país, teríamos que começar a nível macro. A nível macro, poderíamos de alguma forma mencionar aquilo que é o nosso círculo econômico principal, que é a capital. Olhamos para a nível da justiça no nosso país, olhando para aquilo que são as instituições superiores, há um grande déficit no que tange a realidade que a população espera que a justiça faça justiça. Então, de alguma forma podemos dizer que a justiça está doente e de alguma forma poderíamos olhar para a justiça... Quer dizer, está com malária ou está com tifoide. Poderíamos olhar isso como um elemento preponderante que impossibilita o crescimento do país. A nível econômico, falar da justiça no que concerne a questões ligadas à corrupção. Vimos que a corrupção é um elemento fundamental que deve ser inibido através da implementação de uma justiça social, através da implementação da responsabilidade ou responsabilizar os indivíduos através da justiça. Veja que a corrupção tem um impacto negativo para o crescimento do PIB per capita. O que é que vem a ser o PIB per capita? É a contribuição, é o indicador que ajuda a medir o grau de desenvolvimento de um país através da contribuição de cada indivíduo, baseando-se fundamentalmente naquilo que é a cesta básica, o rendimento nacional de cada indivíduo. E o indivíduo é inibido de poder contribuir para o crescimento do país, porque as coisas não chegam atempadamente, tudo isso por causa da justiça que não responsabiliza os corruptos da nação. Veja que nós, num período de 10 anos, num período de 10 anos da justiça, até o momento poderíamos fazer uma avaliação de aproximadamente 1%. Porque o Ministério da Justiça ou a Justiça em Angola é seletiva. Podemos dizer que a Justiça em Angola é seletiva por quê? Porque
Parece que o nosso presidente, quando tomou as posses de presidente da República, ele por acaso começou bem. Começou bem porque trouxe uma nova imagem naquilo que era Angola. A grande luta era para que se efetivasse uma campanha massiva contra a corrupção. Essa campanha massiva contra a corrupção, um dos elementos fundamentais que poderia facilitar com que esta campanha tivesse êxito é o Ministério da Justiça, no sentido de responsabilizar civil e criminalmente todos os indivíduos que de alguma forma roubaram o horário público. Então é basicamente isso. Falar que o reflexo do Ministério da Justiça, ou o reflexo da Justiça na província o reflexo da Justiça na nossa província cinge-se fundamentalmente naquilo que é o reflexo da província de Luanda, porque é lá onde estão as bases. Quer dizer, uma cópia. É uma cópia daquilo que está em Luanda. E isso não foge muito da nossa realidade como angolanos, nem no Bié, nem no Ambo, nem em Benguela. Não há justiça porque o Ministério da Justiça está em greve. Não há justiça porque o Tribunal de Contas faz de contas que não dê contas de algumas situações que ocorrem no nosso país, da roubalheira que acontece, e de alguma forma isso é como se fosse um resumo daquilo que acontece em Luanda, é o que acontece no Bié. E até que ponto a corrupção atrapalha ou causa danos na economia? Até que ponto? Do ponto de vista econômico, a corrupção não ajuda o crescimento, ou não ajuda ao crescimento da nação. Isso porque desacelera a economia. Nesse sentido, nós poderíamos aqui trazer alguns elementos que de alguma forma podem nos guiar como indícios fundamentais daquilo que tem sido a corrupção no nosso país. Veja, Rodrigo, que nós temos instituições sem qualidade, fruto da corrupção. Temos um ensino sem qualidade, fruto da corrupção. O sistema de saúde angolano é sem qualidade, fruto da corrupção. Então, a corrupção não ajuda no sentido de impossibilitar o crescimento econômico. E quando um país está muito mergulhado na corrupção, geralmente quem sofre mais é a população. E os países em via de desenvolvimento têm muito essa característica. Também para dizer que a corrupção não é um caso novo em Angola, e nenhum país está isento de corrupção, mas os nossos sinais aqui, de um tempo atrás, foram muito alarmantes, pois embora agora já há um bocadinho de percepção de que há alguma vontade de procurar inibir essa prática. Obrigado. Vamos já passar para uma outra questão. Quero só fazer uma correção. Sim, mas eu queria que o economista dissesse então, na sua avaliação, de 0 a 10, quantos pontos dás à justiça biena? 2 valores. Pode estar aí mal. Pode falar. Sim, quero só fazer uma correção quanto ao artigo que fala sobre a chefia do Estado e o poder executivo. Não é o 107. O 107 fala sobre a administração eleitoral, e o que fala sobre este assunto que eu trouxe à baila é o 108. Obrigado, Jerônimo. Estamos a falar da avaliação, ou seja, estamos a avaliar a justiça no combate à corrupção. Prontos. O tema é em torno da província do Bié. Vamos então continuar com uma outra questão. Eu vou dirigir a palavra ao Hipólito. Como o sistema, já que a avaliação que fazes é de 3 pontos, até que ponto ou como o sistema judiciário atua no combate à corrupção, uma vez que a própria justiça está Exato. Eu poderia ir um pouquinho no histórico. Podíamos dizer que nós atualmente, em termos legais, temos uma polícia democrática, em termos legais, mas naquilo que é a nossa gênese, a nossa história,
Nós viemos de um Estado monopartidárico. Vigorava o monopartidarismo, e naquela altura tínhamos um Estado de polícia. O nosso Estado não era democrático, mas sim um Estado de polícia, onde a justiça dependia diretamente do chefe de Estado. Quer dizer, o presidente da República comandava tudo. O que acontece? Muitos dos nossos dirigentes são oriundos do monopartidarismo. Então, eles encarnaram o Estado da polícia. Então, quer dizer, uma vacina. Exatamente. Quer dizer, eles ensanguentaram o Estado da polícia dentro de si, e já não conseguem pensar geral. Quer dizer, não conseguem pensar país, não conseguem pensar Estado, pensam apenas partido. E se calhar estômago. Exatamente. Então, isto torna-se difícil. A grande dificuldade cinge-se nos próprios administradores da justiça, que não conseguem pensar geral. E por outra também, o poder judicial tem de ser verdadeiramente independente. Quer dizer, não há separação de poderes. Não existe na prática. Teoricamente existe. Por quê? Porque a própria Constituição assim o diz. Mas na prática, naquilo que é a praxe, isso não existe. Não se faz sentir. Então nós devemos mudar de mentalidade. Por quê? Porque as nossas leis estão lá, existem. Muitas das nossas leis, as normas e o resto são bonitas. Mas funcionam? Eis a questão. Por isso é que devemos mudar de mentalidade. Apesar de que devemos pensar coletivo, mas os próprios administradores, os próprios aplicadores devem mudar de mentalidade. Por quê? Estávamos aqui a falar, por exemplo, da prisão dos grevistas. Isto aqui, pensamos nós, no meu fraco entender, não penso que isto teria uma ordem partidária para prender os funcionários. Penso eu que não houve envolvimento de partidos políticos aqui, porque não faria sentido nenhum. É uma questão longe do partido. Eu penso assim, é uma questão de mentalidade. Quer dizer, é preciso trabalhar também a consciência do próprio cidadão. Se esta greve registou-se a nível do país, por que razão só a província do Bié sentiram-se assim? Mas cometer algo e agiram desta forma. Fora normal, alguma coisa assim anormal? Se agissem fora do normal, deveriam tirar uma circular. Porque bem, a polícia exatamente, para informar, garantir a segurança social, exatamente. E nessa altura, se colocar na mão, provavelmente alguma coisa esteve mal. Se alguma coisa esteve mal, então deveriam ter explicado depois de prender os camaradas. A informação que eu na verdade vi rolou uma informação em algumas páginas, não queria aqui fazer publicidade, mas por exemplo, na página do Gangsta, é a pessoa mais influente até o momento. Está mais famoso que o pão. Exatamente. Passou esta informação
Eu penso que minutos depois dos indivíduos serem presos, então esta informação Passou na página dele? Exatamente, Ok. passou, e a informação que passava é que eles foram detidos Sim. por ordem Superiores. por ordem do presidente do tribunal, quer dizer, do juiz presidente. Quer dizer, teve que Deste deter tribunal. os seus colegas. Esta é informação. Não, colegas não. Colegas não, porque foram oficiais de justiça que foram presos, ou que foram detidos, e a informação que vazou, é necessário frisar isto, é uma informação que vazou, é que eles foram detidos por ordem do presidente deste tribunal de comarca. Até onde sabemos é que os próprios indivíduos que prenderam não se pronunciaram. E quando é que vão se pronunciar? Só depois de serem ouvidos, porque há um processo que foi aberto contra eles. Então, em sede de interrogatório, por quê? Porque estes indivíduos, os ofendidos no caso, passo aqui a redundância, sentiram-se mesmo ofendidos e por esta razão abriram um processo. E ao abrirem este processo, então é necessário que este processo seja aberto, porque a informação vazou, todo mundo viu, os vídeos rolaram, as imagens. Quer dizer, esse processo tem que passar na mão de quem orientou. É isso? Não necessariamente. Já que esta informação vazou, rolou desta forma, então no ato de serem ouvidos, se eventualmente vierem a ser constituídos arguidos, então em sede de interrogatório serão questionados. Por que razão? Porque eu também penso que os órgãos castrenses geralmente vivem de obediência, quer dizer, eles têm aquele princípio de que primeiro cumpre, depois reclama. Então, nenhum agente da polícia vai sair da sua própria casa e diretamente ao tribunal prender alguém sem que tenha recebido orientações de alguém. E não se sabe se esta pessoa que deu esta orientação eventualmente também tenha recebido orientações. Então, só se vai... Quer dizer, há muita coisa ainda por se explicar. Exatamente. Então, por isso é que eu digo que isto, penso eu, que não tenha havido aqui mão partidária, mas sim é uma questão de consciência. Nós, principalmente a nível da província do Bié, devemos aprender a pensar o país e não pensar o partido. Isso é uma questão muito simples. É uma questão muito simples. É uma questão de mudança de mentalidade. Por quê? Porque não se vai fazer democracia sem que mudemos de mentalidade. Mas de que é a responsabilidade para a conscientização? Individual. E coletiva também. Coletiva sim, mas individual, grande parte é mesmo individual. Por quê? Porque nós é que devemos pensar até que ponto as nossas opiniões, as nossas atitudes prejudicam o outrem. Mas é preciso também ter em conta os estímulos externos. Viva, 19h55 minutos, o tempo não para. Aquelas mensagens não param de entrar, estão a se justificar da atitude que aconteceu ou seja, o que aconteceu no Ecovongo. Eu vou ler as mensagens mais tarde, mas se tiver mais informações podem mandar, precisamos entender, porque a atitude de facto é reprovável e juridicamente é crime, biblicamente é pecado e socialmente é uma imoralidade. Eu vou passar agora a palavra ao Jerônimo Luanda. De acordo às luzes que
que o Osvaldo Hipólito traz, até que ponto, ou seja, temos visto também, para além do que o Osvaldo acabou de dizer, temos visto muitas denúncias públicas feitas nas redes sociais ou mesmo nos órgãos de comunicação. Mas a PGR fica muda. E vem a questão: qual é a razão? E até que ponto as denúncias nas redes sociais podem ajudar no combate à corrupção no BIE? Ok, antes de ir na questão até que ponto as denúncias podem ajudar no combate à corrupção, queria só aproveitar aqui a deixa do nosso jurista. Quando nós trouxemos à baila a questão da mão do partido, nessa questão da repressão da manifestação, e nós fomos buscar factos históricos e que o doutor também acabou de concordar conosco, não é? A história política, estamos a dizer desde o monopartidarismo até então a criação digamos, do pluripartidarismo. E o doutor, nós sabemos muito bem que muito dos nossos pais, eu sou filho de Fábula, são os ditos mampelas, e muitos dos mampelas que sobreviveram à guerra são esses comandantes que estão aqui. Então, quando um comandante que é mampela, quando um comandante cujo berço é o MPLA, ok, e temos uma manifestação, logo manda a polícia num órgão de soberania nacional, é claro que mais do que consciência, mais do que mentalidade, há aqui sim uma mão do partido. E aqui não estou a dizer que se calhar a ordem é o seu governador na qualidade de secretário provincial é quem mandou, mas se calhar é o militante do partido, está ali, está a abusar do poder que tem para poder fazer das suas. E nós sabemos que mesmo também no patenteamento a nível nacional, há patentes que são políticas, há patentes que não é para qualquer, não é para filho de camponês. É necessário que você tenha aí o background lá dentro para poder ascender. Então, mais do que olhar... Quer dizer, não há igualdade diante da lei. Não. E a corrupção... O filho do camponês continua sendo o filho do camponês. Olha, uma coisa mais grave que eu vou aqui levantar, uma das instituições mais corruptas a nível nacional é a Polícia Nacional. Sem medo de errar. Mas por quê? Todos os dias vemos aí os trânsitos, as gasosas, por ali. Quer dizer, a gasosa dita... Está a denunciar que a Polícia Nacional é uma das instituições mais corruptas a nível nacional. É uma das instituições. E no BIE? Não, assim já não podemos mais falar do BIE. Porque atenção, de toda essa luta de combate à corrupção que se faz a nível nacional, nos últimos anos, há sim algumas instituições que você nota assim um sentimento de mudança, ok? Os funcionários estão a pegar uma nova atitude, quer dizer, encarnaram a ideia do Presidente da República, mas há ministérios, como o próprio interior, que ainda você vê o polícia, caso gasosa por ali fora, tal. Por exemplo, o presidente no início, eu penso que em 2017, disse que poderia colocar sal nas gasosas, então não se colocou ainda. Não, e o sal está doce, quer dizer, era para meter sal, parece que se enganaram e meteram mais açúcar. Está muito doce esse sal. Okay. Não era, quer dizer, era para ser sal, mas está muito doce. Mas agora, quanto à denúncia das redes sociais, a princípio é e também essa denúncia que você acabou de fazer. Não, isso não é uma denúncia, quer dizer, não estamos aqui a dizer o nome de uma pessoa, de uma individualidade, mas estamos a falar de uma instituição. Isso é uma realidade, ok? E isso não é só, quer dizer, desde o próprio aviação em trânsito, até mesmo em certos órgãos, por exemplo, para você tratar um passaporte agora, assim rápido, não é, quer dizer, existe sim uma taxa que se calhar é oficial, mas para ser estimular rápido, a taxa. você tem que estimular a taxa, quer dizer, é muita cena que se passa. Eu queria aproveitar nessa deixa o Hipólito, que é o nosso jurista, em que parte, ou seja, qual é a posição dos tribunais ou da PGR diante desta situação? Há pouco o Jerônimo disse que a polícia é uma das instituições mais corruptas a nível nacional. Até que ponto a PGR ataca ou se pronuncia? Exato. É necessário frisarmos que os tribunais, em princípio, existem para julgar. O que é que com isto quer significar? Que para além
da investigação que faz-se nos tribunais, porque os juízes, para além de julgarem, quer dizer, condenar ou absolver, eles também têm um certo poder de investigação. Mas esta investigação é diferente daquela investigação feita pelos órgãos do SIC, quer dizer, os serviços de investigação criminal. Esses serviços existem mesmo para instrução processuais. O que é que isto quer significar? Que não se basta que o tribunal tenha uma certa informação. O tribunal pode ter uma informação de um determinado crime. Não vai julgar sem que os órgãos de investigação criminal instruam estes processos, mandem estes processos para a Procuradoria-Geral da República e depois a Procuradoria-Geral da República que vai encaminhar para os tribunais. Quer dizer, existem trâmites para que os processos caminhem. Mas isso tem acontecido? Acontece, porque se não acontecesse não teríamos processos em tribunais. Viva, eu vou passar. Sim. Exato. Acontece. Agora, o que é necessário é a própria celeridade processual. Porque não se basta ter a informação, ter os processos volumosos lá no SIC, na Procuradoria. Exatamente. É necessário que haja celeridade processual. E para haver celeridade processual, é necessário ter. Há processos aí que andam cansados, né? Exatamente. Estão empoeirados, engavetados. Há processos que foram começados em 2017, 2018. Então, para decorrer. E que até a presente data não tem o seu desfecho final. Então, para ver esta celeridade processual, é necessário que tenha lá pessoas a trabalhar. E essas pessoas que vão lá trabalhar, é necessário que trabalhem com qualidade. E para trabalhar com qualidade, então tem que haver um certo incentivo. Este incentivo não quer significar que é corrupção, não. É que sejam bem pagos, trabalham em melhores condições, quer isto dizer que estejam num ambiente sadio. Então, só assim é que teremos uma justiça um pouquinho mais célere. Mais justa também, né? Exatamente. Exatamente. Obrigado. Eu quero estender ao nosso economista. Vai já falar. Mas eu só, acho que não terminei aquilo que é a pergunta que me dirigiu. Quando dizia que era preciso a influência das denúncias feitas na rede social, até que ponto podem ajudar naquilo que é o combate à corrupção. Repare que está tudo bem que a justiça ela faz-se com prova, não quer dizer, não é necessário só, quer dizer, uma denúncia em si só não basta. É necessário investigar até que a gente possa aferir a verdade da informação. Nesse caso, tem órgãos próprios, né? Estamos a falar aqui do o cidadão já denunciou. Sim. É mais a responsabilidade dele de investigar? Não, nesse caso, nós vamos trazer a questão à baila. É a responsabilidade do SIC. E os órgãos afins, aliás, vão investigar até que ponto essa notícia é verdade. Imaginem, é muito difícil. Eu, por exemplo, Jerônimo, um simples professor, tu trazer uma fatura porque não há uma subfaturação do senhor professor, não sei o que ela disse, não sei o que. Eu não ocupo nenhum cargo. Então, se o mesmo nome aparece sempre com faturas diferentes e é de alguém que de facto é um dirigente, é um gestor público, alguma coisa que as pessoas as pessoas têm que investigar. E só para dizer que ultimamente as redes sociais, pese embora que às vezes também há muita inverdade, mas têm ajudado muito a própria Procuradoria-Geral, principalmente naquilo que é a investigação do crime, principalmente o famoso crime organizado que é o colarinho branco. Obrigado. Eusébio Sauimbo.
que estragaram o nome dele nessa Wimba. Mas pronto, essa é uma outra conversa. Quais seriam, então, sua opinião, quais seriam os principais desafios em que o sistema judiciário poderia, se calhar, enfrentar na luta contra a corrupção para a recuperação da economia na província do Bié? Assim, na sua opinião mesmo. Eu gostaria primeiro de dizer que a corrupção freia o crescimento econômico, fere o Estado de Direito e, de alguma forma, desperdiça talentos e recursos preciosos. Quando a corrupção predomina, as empresas hesitam em investir naquilo que é a vontade do empresário em se estabelecer numa determinada região. Qual é o grande problema que nós temos naquilo que é os investimentos estrangeiros para o nosso país? É a atratividade econômica ou a atratividade de investimento. Nós temos uma terra muito fértil e, por sinal, temos um país com diferentes recursos que, de alguma forma, poderíamos explorá-los para poder ajudar o crescimento econômico do nosso país. Só que esses recursos não são explorados por nós mesmos, pela questão de um grupo de pessoas beneficiarem-se desses recursos para exportarem, mesmo sendo que mesmo no processo da exportação desses recursos, mesmo não pagam nenhum dividendo para os cofres do Estado. Veja que nós, para a região do Bié, temos, por exemplo, a zona do Seteca. Disse que lá tem muito diamante. Não espanto se um cidadino bieno nunca ter tido contato com diamante, ou um recurso que é da sua própria terra nunca viu. Por quê? Porque infelizmente não há essa abertura para a exposição daquilo que são os bens públicos, os bens que são explorados na nossa região. Veja que temos tido feiras, e as feiras geralmente servem para atrair potenciais investidores a investirem na nossa terra. Para o Ministério da Justiça, no que concerne a corrupção, infelizmente ainda predomina o amiguismo no Ministério da Justiça. Já ouvimos relato de que indivíduos que ganharam obras públicas foram indiciados em processos de corrupção, e um indivíduo lá dentro da Procuradoria dá um sinal no amigo: olha, tens aí um processo, é melhor bazar. 2-3 dias foi para Portugal. É uma realidade que nós temos. E essa realidade, de alguma forma, fere aquilo que são os princípios da boa governação. Veja que as áreas mais sensíveis para a corrupção uma das áreas mais sensíveis para a corrupção é a contratação pública. As nossas contratações públicas hoje, infelizmente, estão um bocadinho já... como é que poderíamos dizer isso? Podemos dizer que a contratação pública é viciada. É viciada porque o Lúcio não consegue ganhar uma obra de construção civil que o Jerônimo tem constantemente. Em relação ao Jerônimo, que está vinculado de forma nítida no partido. Ok. Então, quer dizer, a militância conta muito. A militância ainda conta muito e é predominante na nossa realidade. Então, conselharias todos serem militantes, que é para terem essas oportunidades? Bem, o país não faz-se só com militantes de partido A ou partido B. Pois, embora o nosso presidente, de alguma forma, já alguma vez argumentou... alguma vez o presidente até disse que não seria possível um militante da oposição ascender a cargos de direção. Logo, em palavras miúdas, poderíamos dizer que não é possível um militante da UNITA ganhar uma obra da contratação pública, porque nós sabemos que as obras da contratação pública, maior parte das obras quem ganha são militantes do MPLA. Então, isso de alguma forma prejudica aquilo que é o crescimento local. A nossa província tem parado naquilo que é a visão de crescimento, porque desde os anos 2016 que verificava-se ainda uma intensidade naquilo que era o crescimento. Hoje nota-se que o setor empresarial deixou de apostar naquilo que seriam as linhas principais para o desenvolvimento e passou a apostar mais naquilo que são a linha de formação de ensino técnico profissional. Hoje há mais colégios,
Parece que todos os empresários deixaram de ter empresa de construção civil, empresa de exploração de madeira, e todos os empresários agora estão virados no ramo da formação, que de alguma forma, embora tenha ajudado, tirar um grande número de pessoas do desemprego para poderem ajudar na contribuição para os cofres do Estado. Nós não podemos olhar para a formação como um negócio. É necessário que se faça investimentos mais coerentes, investimentos mais sérios, no sentido de poder alavancar a economia local. Obrigado, Eusébio Sauimbo. Eusébio Hipólito, Eusébio trouxe aqui uma questão do amigo dar um sinal a outro amigo por ser um corrupto, e de antemão ele viaja, que é para então aquele processo passar de forma despercebida ou que não ataque. A pergunta que não se cala é: o sistema judicial colabora com outras províncias ou países na investigação e punição de casos de corrupção transnacional? Pensamos que sim. Por quê? Porque temos acompanhado uma série de funcionários a viajarem em troca de experiências com outros países, principalmente, para saberem até que ponto devem atuar. Mas uma questão que normalmente tenho refletido em redor disto, em redor de tudo isto, é a questão de se combater a corrupção com as mesmas instituições que já existiam na época, e digo isto porque ou combater a corrupção com as mesmas instituições corruptas, é isso? Imagine que o Presidente da República, nos seus discursos de campanha eleitoral, dizia sempre combater a corrupção. Nos seus discursos de tomada de posse, foi dizendo o mesmo. Se ele traz estes discursos, é porque, na verdade, admite que o país é corrupto. Ok? Ele admite que as instituições são corruptas. Quer dizer, é um dom que o país tem de corrupção. Exatamente. Então, se ele admite que as nossas instituições são corruptas, como é que vai combater a corrupção sem criar novas instituições? O que é que se tinha de fazer? Teria de se criar instituições próprias que teriam este pendor de combate à corrupção. Não combater a corrupção com as mesmas instituições que já existem desde tenra idade, que são principalmente a PGR e os próprios órgãos de investigação criminal. Então, se não se conseguiu combater noutrora, então como é que se vai conseguir combater atualmente? Então, esta é uma admissão, em bom rigor, embora de forma tácita, é uma admissão de que o nosso Estado ainda não vigora uma certa independência. Quer dizer, os nossos órgãos judiciais não são independentes. Por quê? Porque só agem quando o presidente assim o orienta. Mas isso é bom? É mau. Por quê? Porque nós estamos a falar de um Estado que, desde o momento que se tornou democrático e independente no papel, é governado por um único partido político. Então, se este é o único partido político, e depois eles dizem combate à corrupção, então, quem são estes corruptos? Será que são que estes que estão a dilapidar o erário vêm de outros partidos políticos? PRS, Django. Será? As coisas estão claras. Quem está a dilapidar o horário público são indivíduos do partido MPLA.
Mas a continuidade do MPLA no poder, isso mostra eficiência na governação ou porque outros partidos não estão preparados para governar? A questão não é os outros partidos não estarem preparados. A preparação é um processo. Mas estão? Estão preparados. A preparação é um processo. E como se avalia uma preparação do partido? Só não estão preparados para poder entrar ou tomar o poder de forma legal. Okay. Porque existe um cancro, a corrupção começa a CNE, todo, quer dizer, aquilo é uma cadeia, é um sistema, ok, que envolve muitos órgãos. Então, mas eu queria só aproveitar aquilo que o nosso doutor já levantou, a questão do o modelo de combate à corrupção. Eu queria dizer que o MPLA e o seu presidente foram infelizes em trazer esse modelo. Por quê? Venho ali, foram infelizes em trazer esse modelo de combate à corrupção. Eu vou me basear num texto bíblico, em Romano 3:23. E devia inverter. Todos roubaram. Todos os indivíduos do MPLA que tiveram qualquer cargo desde 1975 até 2017, de qualquer das formas desviando alguma coisa do Estado. Aqui não é só dizer porque este aqui é marimbondo fino, esse não sei o que lá. Todos roubaram. Portanto, desculpe só. Este é Romanos que? Romano 3:23. Eu vou confirmar, 3:23. Todos pecaram, aí é todos pecaram, mas eu quero inverter, todos roubaram. Ok. Mas assim, o que eu queria dizer aqui, desculpe-me só, doutor. O que eu queria dizer assim. Está confirmado. Ok. Foram infelizes por quê? O que nós tínhamos que fazer é o quê? Como o partido é o mesmo que roubou, nós temos que pensar em outro modelo. Qual é o modelo? Vamos amnistiar os crimes financeiros cometidos desde 1975 até 2017. E o que é que devia se fazer? Até já tinha se começado isso. Quer dizer, todos os indivíduos do partido que de qualquer das formas roubaram alguma coisa, tinham que ser obrigados a investir nas zonas recônditas. Por exemplo, Gera Isabel, tens quantos milhões? Os teus milhões vai investir no Cunhinga. Ok? E não tinha que ser assim 6 meses, porque o dinheiro que está lá fora, para chegar aqui a Angola, não é vumpa, isso leva a um processo. E esse dinheiro viria em forma de maquinaria, tal. E nós devíamos potenciar os municípios. Ok? E já terminando, e nós devíamos pensar uma forma de agravar o Código Penal quanto aos crimes financeiros. Por quê? Um diretor provincial, por exemplo, da educação, que rouba, que desvia o medicamento do hospital, mata mais que um marginal que por acidente tirou a vida do indivíduo com uma faca. Ok? Porque nós estamos a falar, o indivíduo roubou o dinheiro que seria para o médico, para o combate à malária, para o combate não sei que lá, tantas doenças, um só indivíduo desviou e os hospitais ficam sem medicamento e tantas outras coisas. Você traz tantos problemas que a sociedade não aguenta mais por causa da corrupção. É complicado. São 28 minutos, estamos a fazer uma avaliação da justiça no combate à corrupção. Se que acaba de ligar agora, saiba que este é o seu programa, um programa que leva para si uma boa conversa. Eusébio. Ok, eu gostaria ainda a crescer algo que o meu amigo Luanda dizia, não é? Veja que no Manifesto Eleitoral 2017 a 2022, o grande lema do MPLA foi corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E a peça fundamental para que fizessem funcionar essa temática foi o combate à corrupção. Esse combate à corrupção de 2017 a 2022 foi seletivo. Vimos aí um Ministério da Justiça a ir atrás da família dos Santos. De alguma forma, por isso é que há dirigentes que dizem que nós falhamos porque matamos dos Santos. Tudo bem que há um grupo de partidários, há um grupo de elementos dentro. Quer dizer, o partido está separado, está dividido. Exato, há um grupo de eduardistas que hoje, de alguma forma, dizem que mataram dos Santos. Não é possível lutar a corrupção se o gabinete ou o chefe do gabinete do presidente da República está indiciado em corrupção, o Tribunal de Contas está indiciado em corrupção, o Ministério da Saúde é uma corrupção. Segurança é que rouba. Dentro do Ministério da Saúde o que existe aí é corrupção. Veja que nós tivemos dados através do secretário de Estado na altura, o Franco Mufinda, que constantemente diziam, olha, tivemos doação da vacina Covid, tivemos doação, mas depois vem trazer relatório que compramos medicamento de vacina. E as doações? Se é doação é porque não teve custo. Gastou-se tanto dinheiro com Covid e era necessário para preservar o bem maior que a vida.
E, de alguma forma, o presidente, nessa estratégia da preservação do bem maior que a vida, até lutou-se e conseguiu-se perceber que havia uma vontade política para que inibissem a situação da propagação da Covid-19 no nosso país. Eu queria entrar agora num outro aspecto que o Jerônimo agora tocou sobre a questão de investimentos públicos ou da questão da luta contra os indivíduos que, de alguma forma, degradaram o horário público, trazer esses indivíduos para investirem no Chitemba ou Camacupa, no sentido de poder reduzir o número de desempregados. Eu poderia contrariar isso, dizendo que a luta do país é atrair investimentos privados. Se é para atrair investimentos privados, nós poderíamos muito bem utilizar a estratégia do imposto regressivo. O imposto regressivo cinge-se fundamentalmente na ideia de que o indivíduo que vem investir numa terra, se por exemplo um americano vem para Angola e investe 1.000 milhões, com esse investimento consegue criar mais de 100 postos de trabalho. Então, em vez de ele pagar um imposto progressivo, tem o privilégio de pagar o imposto regressivo. Quer dizer que ele vai passar a pagar menos em relação àquele que investiu pouco. Tu que abriste uma cantina como essa que foi a falência, que não teve sucesso, o nosso super, e o indivíduo que vem abrir um supermercado semelhante a Shoprite, passa a publicidade, no processo de pagar da tributação, é normal que o indivíduo que está envolvido nesse negócio Shoprite pagasse menos imposto em detrimento do indivíduo que investiu menos. Isso poderia de alguma forma incentivar muita gente a vir investir em Angola. O que acontece em Angola é que não há atratividade no investimento, não há atratividade no setor empresarial, porque os maiores empresários de alguma forma procuram colocar barreira para investimento estrangeiro. Se por acaso tiver que vir um estrangeiro um dia para amanhã começar aqui a questão da extração da madeira, não é? Hoje, por exemplo, disse muito, luta-se na questão de quem vai poder distribuir carteiras a nível do país, e ouve-se muito aí nas redes sociais que há um sobrinho do presidente, parece que ganhou concurso público para a distribuição de carteiras. Nós não precisávamos que o sobrinho do presidente viesse para o BIE. Temos aqui empresas que poderiam de alguma forma dar um subsídio para a fabricação desse material escolar. Imagina que o indivíduo venha investir nesse setor. Esse indivíduo que está a vir investir nesse setor, é necessário que ele encontre atratividade econômica. O que surge ele vem para cá investir e quando chega aqui encontra o quê? Encontra uma barreira. É da onde? É da Malásia, está a vir investir. Camarada, é amigo, eu sou angolano, vou ser parceiro. Mas vais entrar com o quê? Conhecimento? Vais entrar com algum capital? Com algum imobilizado? Não entra com nada, mas quer ser parceiro. Não se faz negócio assim. 10%. Então, como não há atratividade naquilo que é o setor empresarial do nosso país, então não temos investimento estrangeiro numa grande proporção na nossa província. Veja, por exemplo, na província do Bié, qual é a empresa privada estrangeira de uma grande dimensão para além do grupo Shoprite? Exato. Viva, o tempo já não para mesmo, o tempo não para. Eu penso que se a própria justiça está mal, eu penso que não há mais razões para continuar a falar sobre a justiça, né? Eu penso que paramos por aqui, né? Mas eu gostaria assim, vai tomar a palavra, mas eu gostaria de ler algumas mensagens e depois eu vou dar então 1 minuto a cada. Pronto. A primeira mensagem vem em defesa do ocorrido. Para quem quiser ver o vídeo dos militantes que ficam ali em cima do outro, pode procurar no Facebook Rodrigo Sebastião. Eu publiquei os 2 vídeos, ou um vídeo que explica tudo conforme aconteceu. Ele diz assim: senhor, o militante do MPLA insultou os militantes da UNITA. Nós, como polícia, acompanhamos tudo. Tudo bem, de qualquer jeito, de qualquer forma, alguém insultou, mas nós devemos mostrar que somos mais inteligentes que quem insultou. Agora, se o porco provoca e depois vai em cima dele lutar na lama, eu penso que não estaremos a fazer nada, coisa boa. Tem outra mensagem: boa noite, cuida da nossa paixão. Não vim para defender a UNITA, mas na verdade o jovem não estava de serviço. Eles saíram da atividade do MPLA, foram mandados para espionarem e provocar a atividade dos outros que já saíram da cidade para a aldeia, que fique bem claro.
Pronto, esses não deixam o nome, não deixam, também foram mandados para enviar essas mensagens. Vamos continuar com as mensagens, assim bem rapidinho mesmo. Boa noite, Rádio Coquema, que fala o jovem Mango a partir do Belo Monte. Eu só tenho a dizer que o país está mal, porque temos lei, mas não cumprimos. A lei deve se fazer sentir desde o pobre até ao rico. Outra mensagem, boa noite, Rádio Coquema, eu sou o Mauro, do bairro Piloto, falo, pronto, esta aqui mesmo, pessoal, já mostrei, esta aqui veio para enfatizar, elogia os convidados que estão muito bem. Outra mensagem, que se calhar a última, boa noite, Rádio Coquema, boa noite, Rodrigo Sebas. Este programa está uma maravilha. Mário Loango, no Andulo, para assumir cargo de direção e chefia no setor da educação, é necessário repartir o salário com o chefe. Por favor, PGR, por favor, SIC, podem já investigar qual é o diretor que está aí a dividir salário com os funcionários. Por favor, é uma denúncia, então precisa-se levar isso em peito. Pronto, vamos continuar com a nossa boa conversa, o tempo não para, já são 26 minutos. Eu vou dar 1 minuto a cada, mas a pergunta que eu quero mesmo fazer para o nosso jurista eu quero mais ou menos saber como são selecionados e nomeados os juízes e promotores que atuam em caso de corrupção, não é? Em caso de corrupção, pronto, eu penso que nessa dinâmica toda e ao responder esta questão, então gostaria também que terminasse deixar aqui alguns elementos que possivelmente possam nos ajudar de como deve ser feito para que o combate à corrupção na província de Biel seja uma realidade. Exato. Partindo pela primeira questão, em princípio, os processos quando são endereçados em tribunal, ou nos tribunais, em princípio, vão para a Secretaria Judicial, e a Secretaria Judicial faz uma distribuição. Quer dizer, existe uma distribuição dos processos para as secções. E esta distribuição é feita em gesto de rifa. Os processos são rifados, quer dizer, os escrivãos que trabalham com juízes é que vão rifando estes processos. Os processos, até onde sabemos, os processos não são entregues diretamente aos juízes, quer dizer, não são indicados, os juízes não são indicados para julgarem certos processos, mas sim rifam estes processos para um possível julgamento. Okay. Os processos passam por uma rifa. Viva, assim bem rapidinho mesmo, agora o que é que deve ser feito para que então o combate à corrupção seja uma realidade na província do Bié? Vimos que no princípio atacou-se sobretudo o município do Xinguari, depois o Ministério da Educação, e as outras áreas ficaram impunes. O que é que deve ser feito, na sua opinião, como jurista? Exato. É necessário dizer que todos esses processos que foi dizendo, nenhum deles já terminou. É necessário frisar isso. Por isso é que estávamos aqui a chamar também a celeridade processual. Porque nenhum desses processos... Estão todos lá empoeirados. Nenhum desses processos transitou em julgado. Ok. Exato. Então... 10 segundos mesmo, bem rapidinho, o tempo já não... Exato. É necessário em princípio haver mais investigação, e esta investigação tem que ser com imparcialidade, não deve haver aqui amiguismo, familiarismo, mas sim responsabilizar aqueles que na verdade tenham mesmo prejudicado ou desviado o erário. Obrigado, Jerônimo Luanda, 1 minuto, bem rapidinho mesmo. Okay, O que deve ser feito para que então o combate à corrupção na província do Bié seja uma realidade? Ok. Vou já responder essa questão, mas queria só ler aqui 2 gritos de socorro. Um grito de socorro e uma atividade que vai ser realizada. O primeiro grito de socorro vem do bairro
que São José, depois tem Paraíso. Os habitantes do Paraíso reclamam da ENDE, quer dizer que colocaram aí um PT com capacidade de 250, parece 250 kW, só que só dá para 250 casas, ou aquela uma coisa assim parecida. E a capacidade daquele posto de transformação não consegue cobrir a real necessidade da população. Quer dizer, tem muita gente a precisar do precioso serviço da ENDE, mas infelizmente a capacidade que está ali não consegue satisfazer as necessidades. Então os habitantes pedem para que a ENDE, parece que a ENDE já domina esse assunto, mas pedem para que a Rádio Cuquema vá para lá, ver bem a situação e, se possível, mandar chamar as pessoas, os servidores públicos têm que fazer isso, porque o povo, isso aqui é trabalho deles e eles têm que fazer mesmo isto. Agora que a ENDE já está a ouvir, eu penso que não precisa esperar que a Rádio Cuquema vá para lá. Eles não podem se dirigirem até lá, que é para então ver quais são as insuficiências e ultrapassar. Nunca a gente vai fazer um trabalho de campo, se calhar é algo que não está bem, então para elaborar-se uma matéria mais eficaz. E outra questão é sobre uma atividade que será realizada no dia 30 de abril, pelas 14h40 minutos na IEA Câmara. Acontece a tarde de louvor e adoração dos HD, os homens de Deus, com um tema atraído por eles, nesse caso por ele, Jeremias 31:3. O pregador será o pastor Moraine e terá aí muitas bandas locais. Estamos aqui a falar da banda Shalom, banda local da IEA, entre outros, MTM. Então, são eu queria só aproveitar de dar uma deixa ao seu pastor, que façam o mesmo trabalho para a conscientização da sociedade, porque estamos a ver que a sociedade está a se perder, então os pastores devem mesmo ajudar nisso. De facto. Viva! Eu penso que o seu tempo já mesmo passou. Eu vou passar agora a palavra ao Eusébio Sauimbo. Eusébio Sauimbo, é sua vez. O tempo já se foi mesmo, em rádio é complicado. Bem, eu hoje gostaria de dedicar o meu minuto a todos os cidadãos que estão matriculados na instituição de ensino Calopanda. Não desistam, a vida tem os mesmos sobressaltos. Ouvimos por alto que a instituição, infelizmente, subiu aquilo que é a multa de 2.000 para 5.000 kwanzas semanal. Quer dizer que em um mês o estudante que de alguma forma tiver em atraso o pagamento de propina terá de pagar 20.000 kwanzas e ninguém se pronuncia a respeito disso. Não desistam, continuem a estudar. Isso é um ciclo, e a pagar, né? E a pagar, porque vai ter uma instituição privada, até outros 500. Infelizmente o governo nada faz para que acorda essa situação da população. E que, se for possível, reúnam quantas vezes for possível com a direção da escola para acharem uma metódica de ver se isso não acontece das próximas vezes. E parabenizar o grupo Casa Gráfica e Videoproduções pelo excelente trabalho que tem feito naquilo que é a questão da jardinagem na província do Bié. Obrigado. O Jerônimo insiste, só 10 segundos então. Só para não falar. Rodrigo, falava sobre como é que nós podemos fazer para combater a corrupção. No tribunal e em outros setores da função pública, a maior parte das pessoas estão ali são cristãos. Então é necessário nascer de novo. Não basta ser cristão só na igreja, é necessário levar o cristianismo nas instituições. Eu acho que assim nós conseguimos ajudar o governo a combater a corrupção. Obrigado a todos os meus 3 convidados. Foi um prazer ter-vos aqui por perto. Eu disse que hoje poderia então mencionar os 5 piores corruptos da província do Bié. Eu penso que estão já com os corações a bater. Os 5 piores corruptos da província do Bié. Eu poderia começar pelo senhor. Olha, já o coração está a bater. Sim, senhora. É uma brincadeira. Eles se conhecem. Mas sabe, após que este programa teve a supervisão geral do movimento cívico Cuito a Nossa Paixão, coordenou Rosário Candimba, realizou e reporta João Celestino. Na área técnica trabalhou para si Adriano Câmara Congo e Osmar Cambovo. E a voz da paixão vocês conhecem. Eu sou o Rodrigo Sebas, o angolano mais sensível. Queria deixar aqui uma mensagem a todos aqueles que, pronto, de qualquer forma compra na praça informal, que pudessem então velar na situação das senhoras que vendem. Evitem pedir descontos.